Olá, pessoa maravilhosa! Tudo bem com você? Desejo que sim. Bom dia se você está aqui me assistindo ao vivo, ou bom almoço, né? Se você está nesse teu horário de almoço, e se você estiver aí assistindo a gravação, te desejo uma boa tarde, te desejo aí uma boa noite, né? E se você está aqui comigo ao vivo, por favor, me faz te conhecer um pouquinho melhor, me coloca aqui da onde você está falando, qual que é a área aí que você empreende. Eu acredito que você possivelmente seja uma empreendedora, um empreendedor, né? Normalmente as pessoas que me seguem aqui são dessa área, até porque eu também sou dessa área. Então, já vou começar aqui me apresentando. Eu me chamo Maggie Borba. Se você ainda não me conhece, eu sou mentora de pessoas que empreendem. E através aí, né, da análise corporal, que é uma das técnicas que eu utilizo, eu ajudo então as pessoas a entenderem, né, o que viveu lá dos 0 aos 7 aninhos com o papai e com a mamãe, que podem estar influenciando hoje, né, no seu travamento aí, por assim dizer, empreendedor. E eu quero agradecer por você estar aqui comigo, e se eu puder contar aí com a tua contribuição, de você também enviar aí para alguém que você acredita que está travado no vender o seu empreendimento, os seus negócios, envia esse conteúdo também para essas pessoas, porque vai ser um bate-papo bem gostoso, vai ser um pouco rápido hoje aqui, mas eu quero te trazer aí algum insight do porquê que você pode estar travada aí nas vendas, né, do teu negócio, do teu serviço, o que pode ter aí de dinâmica oculta, né, o que pode estar da tua personalidade que for formada lá na tua primeira infância, que pode estar aí possivelmente te bloqueando e você não está se dando conta disso. Eu agradeço então as queridas que estão aqui já comigo, a Sônia, que por sinal é minha mentoranda, né, da Jornada Cósmica. Gratidão por você estar aqui, querida. Casa Positiva também entrou, Arvoredo Brasília, uma querida, Marisa também. E me contem aí, como é que estão as vendas de vocês? Vocês estão vendendo bem? Vocês estão aí talvez um pouquinho bloqueada, acreditando que pelo conhecimento que tem e pela experiência que tem, já poderiam estar vendendo um pouco mais? Me faça saber aí como é que está essa área aí, né, da tua vida aí, do teu empreender, relacionado aí ao campo das vendas, né? Porque o que evidencia que você tem um negócio são as vendas, né? Se você tem vendas recorrentes, né? Se os teus produtos, os teus serviços, eles estão chegando para as outras pessoas, quer dizer que sim, o teu negócio ele está fluindo, ele está acontecendo. Se você não está vendendo, sinto lhe dizer, mas então isso não se trata talvez de um negócio, talvez se trata de um hobby, né? Ou talvez você esteja também no início do teu empreender, talvez você ainda está conectado aí ao CLT, você ainda está trabalhando, né? Então me faça entender aí, né? Qual que é o ponto que você está, né? E vamos lá, se você quiser achar que faz sentido compartilhar, curtir aqui, né? Com coraçõezinhos, o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante e assim vai entregar para mais pessoas. E como o meu traço de personalidade principal é o traço comunicador, eu amo estar com pessoas e eu amo interagir com as pessoas, né? Isso é basicamente um mecanismo de defesa da minha mente, né? Então, eu me comunicando, eu não me sinto sozinha, eu não me sentindo sozinha, eu não vou estar abandonada, que é aí a principal dor do meu principal traço de personalidade, e logo mais eu vou trazer um pouco mais desse conhecimento para você entender o que pode inclusive estar acontecendo aí conectado com a tua personalidade. E por que eu escolhi esse tema, né? E é um tema assim bastante provocativo, né? Se você não está vendendo a sua medicina, o seu serviço, o seu produto, ele não está abençoando a vida ainda de outras pessoas, inclusive a sua própria vida, a da sua família, afinal, né? Você também empreende porque, além de estar te
sobrando algum conhecimento e você está dividindo isso com o mundo, você também precisa dos recursos financeiros para se manter aqui nessa terra, né? Então, a partir do momento que você está vendendo, que você está tendo um empreendimento fluido, você está abençoando também sua família, você está pagando os teus boletos em dia, você está, né, com certeza aí tendo uma vida fluida financeiramente e profissionalmente, né? E eu escolhi esse tema justamente não só porque é um tema recorrente nas minhas sessões com as minhas clientes empreendedoras, sejam as clientes da mentoria individual, que eu atendo individualmente, eu atendo em grupo também. Esse é um tema que volta e meia a gente traz à baila, assim, né, durante as sessões, né? Ai, Mag, não estou conseguindo vender. Eu até gostaria de vender, eu tenho muitas ideias, mas ao meu ver, vender é incomodar e eu não gosto de incomodar as pessoas, né? Então, se você já teve esse tipo de pensamento, ou se você já passou por isso, me faça saber, deixa aqui o seu comentário, porque essa frase, esse teu pensamento está ligado ao que você viveu lá na tua primeira infância, e isso está ligado à personalidade que você tem hoje na vida adulta, né? Outras pessoas, né, outras mulheres empreendedoras que chegam para mim e falam assim: eu sinto que eu faria boas vendas, mas eu acho que eu não dou conta. Eu até quero, eu até acho legal, mas parece que isso não é para mim, porque parece que eu não vou dar conta, eu não sei, eu não tenho segurança. Se você já pensou dessa forma, e eu também já pensei isso, tá? Vou ser muito sincera aqui, também já pensei assim, é realmente por conta do que eu vivi também lá atrás na minha primeira infância e por conta da minha personalidade, né? Outras pessoas chegam para mim e dizem: olha, Mag, eu até sei negociar, mas parece que os outros sempre estão querendo tirar vantagem de mim, eu não gosto disso, eu até gostaria de oferecer mais o meu produto, o meu serviço, mas acaba que eu sinto, eu percebo que as pessoas, elas querem usurpar de mim, elas querem mais, né? Isso também tá ligado aí a uma dor emocional, inconsciente, mas sim, ela existe. Outra questão também sempre chega para mim eu não consigo vender porque eu não tenho um passo a passo, e não tendo esse passo a passo, eu acho que vai dar ruim, vai dar caca. Então, nem começo a vender, eu nem me coloco nesse movimento, porque na dúvida eu não faço, né? Isso também tá ligado aí a uma dor emocional. E a campeã das campeãs, né? Mag, eu até faço algumas vendas, mas eu não sou tão boa nisso. Você já pensou dessa forma, que você até tá fazendo, como eu estou aqui fazendo essa live hoje, tô aprendendo ainda, né? Mas aí vem aquela coisa de que, eu tô me sentindo aqui que eu não tô sendo tão perfeita, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E nas vendas você também age dessa forma, porque acredita que o teu produto, o teu serviço ainda não sejam tão bons assim, né? Tenho tantas pessoas no mercado oferecendo coisas melhores do que eu. Parece que o meu tá faltando alguma coisa, não é tão bom assim. Você já pensou isso? Me faz saber, coloca aqui teu comentário que eu vou querer interagir com você. Se você já sentiu alguma dessas ou percebeu, né, algumas dessas situações, né, diante do vender, né? Então, quando a pessoa diz isso para mim, né, Mag, eu até gostaria de vender, mas eu não quero incomodar. Parece que se eu ofereço o meu produto, se eu ofereço o meu serviço, isso é incomodar as pessoas, e Deus o livre eu incomodar. Se você também pensa dessa forma, né, saiba que realmente isso tá ligado lá, então, ao que você vivenciou na primeira fase da sua vida, que foi na gestação, né? Pessoas que tiveram algumas questões com a mamãe na fase da gestação sentem hoje na fase adulta esse medo de incomodar. São pessoas extremamente criativas, mas
morrem de medo de expor a sua criatividade, morrem de medo muitas vezes de expor esse produto incrível que você tem, esse serviço maravilhoso. Por quê? Porque tem medo de incomodar. Então, esse é o primeiro perfil, inclusive, de personalidade que se forma, é o perfil criativo, né? Tecnicamente, a gente chama, dentro do Corpo Explica, de esquizoide, né? E os nomes que eu vou falar técnicos aqui, nada tem a ver com o que você vê talvez na televisão, num filme ou numa novela, é simplesmente uma terminologia, né, da época de Sigmund Freud, aonde a gente segue usando esses nomes, então, para designar os 5 tipos de personalidades que todos nós temos, né? E já falando então aí da segunda questão que, né, algumas pessoas têm, né, isso de não querer, de até querem vender, mas acham que não vai dar conta, né? Eu tenho medo de que não vou dar conta, parece que isso é muito grande para mim, parece que isso é uma coisa assim, eu vejo que eu tenho um potencial, mas eu tenho medo de que isso não dê certo, eu tenho medo que isso, de eu realmente não dar conta, de eu não saber fazer, essa coisa, esse aspecto um tanto infantil que a gente tem de não dimensionar a realidade, né? Porque sim, você dá conta, né? Nós estamos em 2022, se você ainda não se deu conta disso, existe uma infinidade de ferramentas, né, nessa coisa linda que é chamada de internet, e sim, você vai dar conta de empreender, sim, você vai precisar desenvolver algumas habilidades, mas essa questão que você tem, né, de eu não vou dar conta, eu não consigo, eu quero fazer, mas não é para mim, eu acho que isso aí é uma coisa para gente grande. Se você tem esse hábito de falar isso ou de pensar isso, saiba que possivelmente você tem aí bastante do segundo perfil, que é o perfil comunicador, tecnicamente conhecido como oral, que é, por sinal, o meu principal traço de personalidade. Por isso, quando eu trago para você esse assunto, eu falo não só com conhecimento técnico, mas também com conhecimento da pele, né? Eu vivi isso na pele, né? Há quase 2 anos atrás, quando eu precisei fazer a minha transição de carreira de representante comercial para mentora de pessoas, mentora de mulheres empreendedoras, né? E por que que eu vivi isso? Justamente por esse aspecto vitimista que eu sim tenho dentro de mim, isso é inerente a este meu traço de personalidade, né? Então, se você tem, né, esse aspecto assim de falar isso, eu quero vender, eu quero empreender, mas vender para mim é muito difícil, isso é coisa de gente grande, isso é coisa de gente que tá... Então, você possivelmente tem um pouco desse perfil de personalidade, e além disso pode então estar no que a gente chama de dor, e aí daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho mais o que é essa questão de sentir a dor, ou então se você está no recurso. Mas vai me contando aqui, tá fazendo sentido isso para vocês? Me faça saber que esse traço de personalidade adora interação, né? Então eu preciso saber se tá fazendo sentido isso para você, se você já sentiu algumas dessas frases, desse tipo de pensamento, né? E vai ficando conectado aqui que daqui a pouco você já vai pegar o fio da meada aí, inclusive de como dar um passo para sair dessa situação, né? Porque se você tem esse desejo de empreender, isso possivelmente é o teu sonho, né? E você foi chamado para isso, foi chamada para isso, né? Só que você precisa, então, de alguma orientação que te faça sair dessa situação de medo, né? E se você tem também este pensamento, né, de que as pessoas estão querendo sempre tirar vantagem de você, né, que as pessoas vão te usurpar, você até quer negociar, você quer vender, mas você tem esse receio de que as pessoas fiquem te usurpando, fiquem tentando tirar vantagem, te manipular, é porque também você passou mais fortemente pela fase que a gente chama lá dos primeiros passos, que é quando a gente desenvolve a sensação do engano, da manipulação, né? Então, pessoas que sofreram mais dessa emoção, e esses foram mais expostas a isso, né? No momento que mamãe prometia dar um pirulito, uma bala, se a criança fazia uma gracinha ou não, né? E aí não dá,
falava, a criança sentia que a mamãe estava mentindo, a mamãe me enganou, né? Então, por isso se forma essa personalidade lá na primeira infância e hoje na vida adulta a pessoa fica achando que todo mundo vai fazer isso, né? Por quê? Porque está vivendo no módulo da dor, no módulo negativo deste que é o terceiro traço de personalidade, que é justamente o negociador, né? Então, esse traço sabe sim, né, negociar, articular coisas e pessoas, mas por estar na dor do traço de personalidade, muitas vezes então fica com essa coisa aí de que as pessoas vão me enganar, vão me usurpar, as pessoas vão tirar vantagem se eu começar a vender mais, né? Então você pode estar passando por isso. Pode ser que você tenha um pouco aí desse traço de personalidade também, né? E as pessoas que ficam pensando que vai dar ruim, que vai dar caca no negócio se ela for vender, né? Se ela for se expor, se ela for tentar negociar, são pessoas então que lá na fase do desfraude sofreram muito da sensação de estar sendo exposto, de estar sendo humilhado, né? Por não darem conta de seguir até o banheiro, né? E faz muitas vezes na calça, né? Então, traz isso para a vida adulta, né? E aí, o que acontece? Fica sempre achando que vai dar de novo caca, vai dar de novo ruim, né? Por eu não ter um script, por eu não ter dado conta de segurar as coisas dentro do bumbumzinho, que era o que a criança deveria de ter feito, mas não dava conta porque não estava com o esfíncter ainda pronto, né? Então isso influenciou sim na formação da tua personalidade, é sim por isso que hoje possivelmente você é uma pessoa mais metódica, que gosta de roteiro, que gosta de script, e por isso sente muito pavor, né, de vender, né, porque você acha que sem ter um passo a passo, e se você nunca experimentou esse teu produto, esse teu serviço, você tem sim esse receio, né, tem esse medo, então, de dar ruim nesse teu processo de vendas, né. Por último, é essa sensação de não ser boa o suficiente. Eu até faço tal coisa, mas eu não tenho segurança de que o meu produto é excelente. Eu não tenho tanta certeza que o meu servir, ele é sim maravilhoso, né? Então, essa sensação, né? Essa insegurança, essa sensação de impostora, essa sensação de não estar sendo boa o suficiente, isso também vem lá da primeira infância, é o último traço de personalidade que se forma. E esse traço se forma ali pela fase dos 3 anos e meio, que é quando a criança começa a entender que o mundo é feito em pares, ela começa a ter uma sensação de toque, né? Onde ela começa a observar que quando toca na parte de baixo dá um choquinho, e aí ela entende então o início da sexualidade. Nossa, Magna, mas criança tem sexualidade? Não, a criança tem uma percepção corporal de que existe uma determinada parte do corpo que ao tocar é diferente, né? Então, isso tá acontecendo no corpo e na mente a criança começa a observar que o mundo é feito em pares. O papai tem a mamãe, o titio a titia, o vovô a vovó. Quem eu tenho, então, os meninos fazem par mental com a mamãe e nós meninas fazemos par mental com o papai. Só que muitas vezes o papai não dá atenção toda que essa menina gostaria, né? E aí, por isso, acaba entendendo que ela não é tão perfeita, porque o papai tem coisas mais importantes para fazer do que me dar atenção. Ele tem o futebol, ele tem que ir no mercado com a mamãe, ele tem que dar atenção para o outro irmão, e aí sente sempre excluída, sente sempre no segundo lugar, né? E aí essa sensação de ter ficado em segundo lugar lá na primeira infância acaba trazendo para o jogo adulto, né? Para a vida empreendedora, onde o meu produto não é tão perfeito, né? Eu não estou tão segura de que eu estou sendo boa o suficiente para o meu cliente, então é melhor eu nem vender, né? Então é melhor eu nem expor, né, o meu produto, o meu serviço, porque eu acredito que talvez ele não seja o melhor. Você entende que isso são
sensações, né, da primeira infância que estão aí gravadas no teu inconsciente, né, que a gente chama aí da criança interior, né, e a psicanálise aí chama do inconsciente mesmo, né, só que elas estão aí, né, e aí o que que você precisa fazer? Tirar, né, essa coisa que está oculta, trazer ela ao consciente e a partir do momento dessa consciência, então, tomar um novo caminho, né? 95% basicamente das nossas atitudes, elas são inconscientes, elas são no piloto automático, né? Então, existe todo um contexto do porquê que tem flores aí atrás de mim, com essa roupa, tem todo, um mecanismo de defesa meu, né? É um mecanismo de defesa, eu falar como eu me falo, eu buscar, né, ser perfeita nas minhas apresentações, porque isso está realmente ligado aos meus dois primeiros traços de personalidade, né? E aí pessoas que têm este traço de personalidade que é o meu, né? Que aí o meu, no caso, é o comunicador e a executora, né? Somos pessoas que gostamos de fazer muito, de fazer as coisas, mas tem que ser perfeita, mas tem que ser em quantidade. Não basta ter qualidade, né? Precisa ser muito, é muita live, é muito post, é muito, né? Então essa intensidade vem da combinação dos meus traços de personalidade. E como é que eu sei isso? Eu sei isso porque eu passei por uma análise corporal, né? Onde um analista corporal fez uma análise do meu corpo, né, e descobriu então que eu sim tenho esses dois traços de personalidade principal. E é assim que a gente descobre o funcionamento da tua mente, porque o corpo, ele é a parte visível da mente invisível, né? Mas como assim, Magda? O meu corpo está relacionado ao meu DNA, minha genética. Todo mundo na minha família é assim, é cheinha, é magrinha, é alta, é baixa? Não, não é assim, né? A cor dos teus olhos, da sua pele, do seu cabelo, isso sim é DNA. Mas o formato do teu corpo foi a tua mente que do 0 aos 7 anos projetou para que o teu corpo fosse assim. Então, né, no meu caso, né, eu ter essa testa deste tamanho, isso aqui tá ligado ao que eu vivi lá na gestação da minha mamãe. É por isso que daí o meu último traço, que é o perfeccionista, é o que faz esconder aqui essa testa. Então, tudo isso tá relacionado, né? Tudo isso tá conectado. O nosso corpo, ele tá totalmente conectado com a nossa mente, com o nosso padrão de funcionamento mental e de personalidade. Então, quando eu te digo que eu também passei por isso, é porque é realidade, né? Então, há 2 anos atrás, eu tive um grande conflito, né? Quando eu fui fazer a minha transição de carreira. Por quê? Eu já estou me preparando para trabalhar com gestão de pessoas, com desenvolvimento de habilidades desde 2017, né? E aí eu vim tentando fazer e vim. E o que me bloqueava para fazer essa transição, que também começou a me bloquear no início da minha carreira, para eu vender os meus processos, justamente foi o medo de abandonar a antiga vida, a antiga profissão que eu tinha, porque este é o meu principal medo, é de ser abandonada e também de abandonar, né? E de não ser tão boa quanto eu era na outra função que eu exercia, né? Eu trabalhei por 20 anos, né? No setor ligado à construção civil, ao setor vidreiro, né? E desempenhei sim um bom papel, fiz uma grande carreira onde eu estava, né? E aí iniciar um negócio do zero me causou um grande medo, apesar de que era e é o meu grande sonho de vida desenvolver pessoas, ajudar com que as pessoas sim vivam do seu empreendedorismo, sim vivam do seu servir no mundo. Esse sempre foi o meu grande sonho, né? Só que para eu transitar disto, da onde eu estava para isso que eu vivo hoje, também passei por este medo, né? E por que eu passei por este medo? Por conta do ambiente que eu estava vivendo, por conta das situações que estavam ao meu redor, me faziam não ter a segurança necessária que os meus traços de personalidade precisam
para desempenhar aquilo que precisa ser feito, né? Então, Mag, isso que eu tô vivendo agora, de eu estar bloqueada, né, nas vendas, de eu não estar dando conta de vender, eu tenho como mudar isso? Tem sim como mudar isso, né? E existem N maneiras de fazer isso. O meu caminho foi através da análise corporal, né? Como eu falei para você que um analista corporal fez a minha análise, né? Então eu descobri como a minha personalidade funciona e a minha personalidade ela vai me acompanhar até o meu último dia de vida. Então, em todas as ocasiões, esses medos que a gente tem, né? O primeiro de ser rejeitado, o segundo abandonado, o terceiro manipulado, o quarto humilhado e o quinto trocado ou traído, esses medos sempre vão nos acompanhar, né? Então, eu passei por esse medo quando eu fiz a transição de carreira, eu passei este medo quando eu comecei, então, a trabalhar como mentora e vender as minhas primeiras análises, os meus primeiros processos, e essas situações todas vão me acompanhar sempre, eu sempre vou passar por isso em novas situações. A diferença minha, né, para outras pessoas é que como eu já sei como eu funciono, eu consigo desviar deste medo. Sabe aquela frase de tá com medo, vai com medo mesmo? É mais ou menos por aí, entende? Então, quando a gente se autoconhece, quando a gente sabe quem a gente consegue sim ir com medo mesmo, porque a gente sabe que este medo é uma questão inconsciente, né? É uma situação inconsciente, ele não é real, né? Só que é um mecanismo de sobrevivência do ser humano sentir medo, é uma autoproteção da nossa mente para conosco, né? Só que o que pode aí estar acontecendo de conflito e que a gente precisa então aí fazer com que você desvie disso é ter este desejo adulto de empreender, de vender, de trabalhar com os teus produtos e os teus serviços e este medo infantil de vender, né? Então isso é essa briga realmente, né, da sua vontade hoje, no aqui e no agora, com este teu medo inconsciente, este teu medo infantil que está aí gravado na tua mente, né? É o processo que a gente chama tecnicamente de mielinização, que nada mais é do que a gravação das sensações que você viveu dos 0 e 7 anos lá atrás com seu papai e sua mamãe, né? Então, quando a gente chega no mundo, basicamente a gente chega folhas em branco, né? Então, você pensa uma folha em branco quando derrama o café, fica totalmente impregnado ali, fica forte, você pode pegar uma borracha, não vai apagar. É exatamente isso que acontece com a nossa, com essas sensações, né? Com essa nossa personalidade, né? O que acontece? Ficou muito gravado, foi muito forte pro bebezinho, pra criancinha Magda passar por aquelas 5 sensações. Então isso tá muito gravado, isso não vai sair da minha memória. O que eu posso hoje conscientemente é ir desviando destes medos, né? E me faça saber, tá fazendo sentido aqui para você, né? Como o meu traço de personalidade principal é o comunicador, nós que temos muito desse traço, a gente gosta de trocar energia, de trocar ideia, né? Então me faça entender aqui se tá fazendo sentido, se você já passou por algum desses medos, né? Na hora de você vender, de você iniciar aí o teu empreendedorismo, o teu novo negócio, me conta aqui se tá fazendo sentido isso para você aqui hoje, né? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso para vocês, né? É possível sim a gente desviar, a gente sair dessa situação de medo, tá? Só que para isso muitas vezes a gente precisa de ajuda. Oi, Ângela linda! A Ângela tá dizendo que tá fazendo muito sentido. A Ângela é uma lindeusa, uma psicóloga incrível que trabalha aí com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Gratidão, Ângela, que você está aqui. Muita gratidão e que bom que eu estou contribuindo aí com o teu empreender, né? Porque a partir do momento que
sim, a gente está servindo, né, a vida, né, com os nossos dons, com as nossas habilidades, sim, nós estamos empreendendo. Eu, por muitos anos, empreendi sendo CLT, né, então passei por vários cargos, por várias situações onde eu era gestora, onde eu fazia, acontecia, como eu contei para você aqui, né, por alguns anos, sim, eu construí uma carreira incrível onde eu estava, mas lá eu não era dona, digamos assim, do meu negócio, né? Mas sim, eu estava a serviço, eu estava então servindo com os meus dons e as minhas habilidades, né? E a partir do momento que a gente começa a ter essa clareza, né, de que a gente está aqui a serviço, né, que a gente está aqui servindo o outro, servindo a vida, servindo ao próximo, a gente também consegue começar a desviar desses nossos medos inconscientes, né? Dessas situações que a gente vive, né? Mas claro, né? Isso é uma jornada, né? Não é da noite pro dia, é preciso a gente dar um passo por vez, né? E como eu estava contando para você aqui, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Eu ainda sempre, né? Sigo com as minhas ajudas, né? Tenho minhas terapeutas para cuidar dos meus aspectos emocionais, tenho minha mentora para me ajudar, né, no meu empreender, né? E é isso que eu faço aqui também com as minhas clientes, né? Eu pego pela mão de cada uma delas e ajudo a entender o que esses medos podem, né, estar interferindo nos seus negócios e como a gente criar um plano de ação conforme o teu funcionamento individual, né? Porque o que acontece? Todos nós passamos por essas 5 fases e a mistura delas é que faz você ser uma pessoa ímpar, você ser uma pessoa diferente de todas as outras do mundo. Muitas vezes você pode até ser gêmeo, né? Mas ainda assim você tem um pensamento totalmente diferente do seu irmão gêmeo, da sua irmã gêmea. Por quê? A sensação que você gravou no seu corpinho e na sua mente lá na primeira infância foi diferente do que o seu irmão viveu, né? Então é por isso que existem tantas personalidades diferentes. E o meu trabalho é justamente esse, é entender como a tua mente funciona e a partir do funcionamento da tua mente, então a gente desenvolve o teu empreendedorismo, né? Não precisamos ser todos iguais, eu não acredito nisso, né? O Criador, na sua infinita sabedoria, ele criou uma diversidade incrível de seres humanos, de espécies, né? E, inclusive nós, como seres humanos, né? Eu acredito nisso, a gente veio aqui para desempenhar um papel ímpar, né? Diferente um do outro, né? Então, se o Criador fez a gente tão diferente, por que nós precisamos empreender igual? Por que nós precisamos trabalhar todos iguais? Não precisamos disso, né? Algumas clientes que chegam para mim dizem para mim assim: ai, Mag, eu gosto muito de fazer tal coisa, mas eu não me vejo no marketing digital, eu não me vejo trabalhando. Tudo bem, e como é que você se vê trabalhando? Você se vê trabalhando vendendo na quermesse da tua igreja, na associação aí de moradores do teu bairro? Tá tudo bem com isso. A gente precisa entender como a tua mente funciona e a partir do funcionamento da tua mente, então, desenvolver o teu empreendimento. O problema é que a gente fica tentando se adequar, né, a realidade do outro muitas vezes, né? Eu sempre falo para as minhas clientes assim, ó, alguns de nós nasceu para ser passarinhos, outros de nós nasceram para ser peixinhos, né? Então, os peixinhos nadam, eles não voam e eles não cantam, assim como os passarinhos não nadam, né? O que os passarinhos fazem? Eles cantam e eles voam, né? Então, a análise corporal, né, ela traz essa informação, né? Se você nasceu para ser um passarinho, se você nasceu para ser um peixinho, né? E aí, quando se fala de peixinhos, né, existem os peixinhos que nadam em aquários de shopping, existem os peixinhos que nadam em mares, tem os peixinhos de água doce, tem os peixinhos de cachoeira, né? E aí, a partir do momento que a gente entende, né, o teu formato como o que você nasceu para ser, aí você sim tem o poder de escolher que tipo de ambiente você quer nadar, se é em água salgada, se é em água doce, se é em mar agitado,
se é em rio calmo, né? A questão é que muitas vezes nós estamos tentando nos encaixar, tentando inclusive vender, porque todo mundo vende desse jeito, todo mundo vende no digital, ou todo mundo vende no presencial, você não é todo mundo, né? Sua mãe já dizia isso pra você lá quando você era criancinha, e você lembra disso, né? Quando você queria fazer alguma coisa, e porque todo mundo vai fazer assim, mamãe, todo mundo, mas você não é todo mundo, Maguidinha, você é você, né? Então, aqui estou eu para te relembrar, você não é todo mundo, você nasceu do jeito que você precisa ser neste mundo. Deus pensou nisso lá atrás ao te criar, quando ele fez todo o planejamento do mundo, ele queria que você fosse exatamente do jeito que você é. E muitas vezes você pode estar tentando se adequar a um jeito que não é o teu padrão de funcionamento natural. E se você está fazendo isso, não vai funcionar para você. No meu caso, o meu padrão de funcionamento mental, né, de toda a análise que um dia foi feita, né, para mim, de toda a análise corporal que me explicou o meu funcionamento mental, ela diz que 72% da minha mente, do meu funcionamento, gosta de palco. O que é isso? Pessoas que têm algumas combinações de traço gostam de estar no palco, gostam de estar em evidência, gostam de estar mais conectadas a outras pessoas. Existem outras combinações de traços de personalidade que as pessoas gostam de estar mais na caverna, gostam de estar mais recolhidas, são pessoas mais introvertida. Não é o meu caso, eu sou uma pessoa extrovertida. Minha personalidade mental é uma personalidade aberta, é uma personalidade que gosta de contato. Ou seja, se pessoas como eu se isolam, que aconteceu isso no início da pandemia, a gente acaba indo aí para alguns vícios, a gente vai acabando aí indo para algumas vício da comida, da bebida e de outras coisas, porque a gente não suporta essa coisa de ficar sozinho, de ficar isolado. Para nós isso é muito ruim. E aí, como uma válvula de escape, a gente acaba buscando outras situações que nos acolham. Só que isso tá errado, né? E aí, como é que eu sei disso? Por conta do conhecimento técnico que eu tenho, mas também o conhecimento na pele que eu passei, que eu vivi. Então, eu sou o tipo de pessoa que no empreender, se eu preciso ficar isolada, se eu não tenho contato com os clientes, se eu não tenho, sabe, contato inclusive físico, isso não me faz bem. Eu sou o tipo de personalidade que precisa estar com pessoas. Existem outros traços de personalidade, outras combinações dos 5 traços de personalidade, que são de pessoas já que gostam de estar mais fechadinho, que gosta de estar mais recluso no seu ambiente. Se botam essas pessoas a se exporem, por exemplo, fazer live todos os dias, se exporem de uma maneira que precisam estar em contato o tempo todo com alguém, com as pessoas, isso vai desgastar o funcionamento dessa personalidade, dessa mente, né? É como se fosse, a nossa mente é basicamente como se fosse um sistema operacional, igual o computador, igual o celular, né? Então, assim, se o seu sistema operacional ele foi formatado para você estar mais em evidência e você estar recluso, isso não vai te fazer bem. Se o teu sistema operacional foi formatado para você ser uma pessoa mais negociadora e você não está negociando, isso também não vai te fazer bem, né? Então, a análise corporal, os processos que eu trabalho, eles trazem esse tipo de clareza. A gente entender como é a fluidez para tua mente, né? Então, para mim, falar, eu já tô vendo aqui que tá quase dando meu tempo aqui, daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Então, vou começar aqui a entrar no sinal Mendes. Então, assim, ó, eu boto a falar pra mim, isso é uma coisa fluida pra mim. Esse é o meu principal traço de personalidade, é comunicar, né? Então, eu lembro que não foi uma vez... Ai, Ângela, gratidão, querida. Gratidão. Assiste depois o restinho da gravação, tá? Espero ter contribuído. Se eu ficar aí alguma dúvida, alguma coisa, me chama, vamos trocar ideia aí, que eu vou ter muito prazer em esclarecer, tá? Então, no meu caso, eu fui muito chamada na primeira infância, na escola, porque eu falava demais, né? Minha mãe não foi nenhuma nem 2 vezes, foram várias vezes que minha mamãe foi
lá chamada na diretoria da escola, porque eu sim falava demais. Sim, eu sou uma pessoa que vim com esse traço de personalidade muito forte, que é a comunicação, é o comunicador, né? Então, hoje eu entendo isso através da análise corporal, né? E sempre me cobrei muito, meu Deus, eu não sei ser resumida, eu não sei, sabe, eu preciso de 1587 frases para explicar para as pessoas. Este é o meu funcionamento. É claro que hoje, a partir do conhecimento que me foi trazido através de uma análise corporal, é claro que eu consigo em algumas situações, como é hoje aqui, né? Eu tenho 1 hora no máximo para falar antes que o Instagram me derrube, né? Então, sim, eu consigo usar o meu outro traço de personalidade que é mais focado, que é o que eu costumo dizer, faca na caveira, para cumprir este script, essa programação de 1 hora, né? Então, é isso que uma análise corporal, é isso que o conhecimento dos traços de personalidade mental trazem pra gente, essa libertação, pra gente realmente ser quem de fato a gente nasceu para ser. Pessoas que são extremamente metódicas e pede para elas ficar saindo toda hora do script ou não ter um plano, isso machuca a pessoa, isso faz com que a pessoa não flua na vida, né? Então, sim, se você tem esse traço de personalidade, sim, você vai precisar fazer uma venda mais passo a passo, você vai precisar de um roteiro, você vai precisar de um script, né? E é assim que funciona. Cada vez que a gente tem, então, um conhecimento, né? Eu costumo dizer que o conhecimento, ele patrocina a libertação de nós mesmos, né? Então, o autoconhecimento, ele traz isso, né? Essa libertação para a gente, de fato, ser quem nós nascemos para ser, né? E eu vou começar a entrar aqui nos finalmente, porque senão daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma caixinha de perguntas logo mais aqui para você seguir interagindo aqui comigo, né? Tirando suas dúvidas em relação ao que você pode ter aí, né? Ai, Magda, você falou assim, na verdade eu tenho uma mistura aqui, né? Eu tenho tanto medo de ser enganada, manipulada, como eu também tenho um grande medo aqui de não ser boa o suficiente. O que isso quer dizer? Me chama na caixinha, me chama no direct, eu vou ter muito prazer de trazer este conhecimento para mim, para você, porque para mim isso é um prazer, né? Eu sempre digo que empreender é dar aquilo que sobra, né? Isso vem, esse ensinamento vem do empreendedorismo sistêmico, né? E a partir do momento que a gente tem essa clareza, né, de que o que é que está me sobrando. No meu caso, me sobra traço de personalidade, me sobra gestão, me sobra negócios, né? Então, eu tenho muito prazer, né, de ajudar as pessoas a viverem dos seus projetos, a viverem dos seus sonhos de vida. Eu acredito nisso. Sim, nós estamos aqui para termos uma vida fluida, de acordo com o nosso funcionamento individual. Nós não precisamos ser iguais a todo mundo, porque quando o Criador pensou na nossa existência aqui na Terra, ele queria justamente que nós fôssemos ímpares, que nós fôssemos realmente seres diferentes uns dos outros, e está tudo bem em você ser assim, né? O que pode ser que está aí te bloqueando no teu vender, né? E aí, quanto mais bloqueada você está no teu vender, menos, no caso, pessoas estão chegando, né, na sua porta da sua loja, né? E isso não é bom, né? Porque você está deixando de abençoar outras pessoas com o teu conhecimento, né? Então, eu espero realmente, assim, que você tenha tido algum insight aqui com esse bate-papo que nós tivemos hoje, né? E se você quiser me dá aí uma sugestão do que mais eu posso trazer de conteúdo que possa vir a te ajudar no teu empreender, né? Nesse teu início de empreender, né? A desbloquear as tuas vendas, né? Porque a partir do momento que você está desbloqueada, você sim está abençoando outras pessoas com o teu servir, com a tua medicina, com o teu conhecimento, e você está abençoando a si própria, a sua família, a sua casa, pois os recursos também começam a chegar para você. Então eu vou deixar aqui uma caixinha
caixinha para você ir interagindo comigo, me chama no direct. E se você tiver interesse, Magda, eu achei muito curioso isso tudo, eu queria entender um pouco mais, me chama para a gente marcar a tua sessão de diagnóstico de vida empreendedora, aonde eu tenho algumas vagas ainda gratuitas para este mês de agosto, e já estou abrindo a agenda também de setembro. Então, se você quer entender um pouquinho mais de quais são essas personalidades que você tem e como isso está influenciando aí no teu empreender, nas tuas vendas, me chama aqui no direct, tá? Porque eu vou fazer muita questão de marcar esse horário que eu costumo dizer que é um tempo de qualidade, onde nós vamos olhar para a pessoa mais importante da sua vida, que é você, que são os teus negócios, porque são os teus sonhos, né? É a tua troca, né? Em deixar aí para o mundo algo de bonito, algo de melhor, né? Trocando a tua inteligência, o teu conhecimento, a tua habilidade, os teus dons, né? Com outras pessoas. Então, eu desejo que você tenha aproveitado um pouco aqui desse conteúdo, que você tome consciência cada vez mais disso, né? De que você sim é um ser individual, você é sim um ser especial, né? E que tá tudo bem em você ter um empreendimento, você ter um negócio, você ter produtos e serviços de acordo com a sua individualidade e não de acordo com o padrão. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, né? E sim, nós somos diferentes uns dos outros. E sim, você é essa pessoa diferente de toda a sua família, talvez de todo o seu sistema. Tá tudo bem em você ser assim, né? Só me deixe te ajudar a você empreender mais e melhor, né? Como é que eu posso te ajudar? Vamos interagir na caixinha, me chama no direct, né? Eu estou aqui para servir. E a Sônia lindona da Jornada Cósmica, que hoje está conversando um curso ó, lindão de numerologia, voltada aí, né, para vida fluida. Ela tá dizendo aqui que adora a minha mentoria, me ajudou e está ajudando bastante. Por que ela tá dizendo que ajudou e tá ajudando? Porque a Sônia emendou uma mentoria na outra. A Sônia começou comigo e com a Ju numa mentoria em grupo que nós tínhamos voltadas para terapeutas, e agora ela seguiu no meu segundo grupo, né? Aliás, seguiu na segunda mentoria comigo, daí que é uma mentoria voltada para o empreendedorismo, voltada para a gestão, né? De acordo com o funcionamento dela. Então, olha o posicionamento da Sônia, né? E é esse posicionamento que muitas vezes pode estar faltando aí na sua vida, você ser autorresponsável, né? Então, investiu numa mentoria, caminhou alguns passos, quer caminhar outros passos, investiu numa nova mentoria, e assim é a vida, né? A gente eu costumo dizer que a gente é como se fosse uma cebola em camadinhas, né? Então você descasca uma camada, descasca a outra, e quanto mais autoconhecimento você vai tendo, mais vida fluida você vai tendo também, porque as coisas que se passaram, elas ficaram ali atrás, e você vai adquirindo aqui no presente novas experiências, novos conhecimentos que vão te libertando dessas questões ocultas, vão te libertando dessas situações inconscientes que você está vivendo na sua vida hoje. Então, eu desejo ter contribuído um pouquinho mais aí com esse teu início de semana, e se você quiser interagir comigo, eu fico muito satisfeita de você me contar aí qual que seria um outro tema que a gente poderia estar trazendo, que eu não quero perder este flow. Agora que eu peguei este flow de fazer lives aí na segunda-feira, nesse horário do almoço, eu quero seguir seguindo, fazendo aquilo que precisa ser feito, que é levar a minha mensagem até você, até a sua família, até o seu empreender, e assim te ajudar. Ó, beijo grande no coração, viu? E uma ótima semana de bons negócios, de boas vendas e de bons empreendimentos. Beijo!